grupo à parte ali agora, né? Que é eu, Nasso e Plínio não, né? Rafael. Gabriel. Sim. Então, tipo, pra mim já é bom, já me dá mais autonomia, entendeu? Mas sabe que barra, né, velho? E aí... Porque assim, por mais que o Thiago tenha um pensamento liberal, Mas chega o Gabriel, ele trava por ser advogado, essas coisas. O Plínio a gente sabe que é solto. Plínio pra ele... Ele tá perdido no mundo. Aí quando vai fazer um negócio lá, quando chega, fala em uma esfera mais alta, eles travam mesmo. Então, perdão, por ser algo engessado, porque assim, ó, eu tô sacrificando alguma coisa. A coisa que eu mais tô sacrificando atualmente é tempo. Eu tô fazendo um pós, eu tô fazendo MBA. Na hora que você for gravar, grave no dedo. Porque eu tô fazendo um pós MBA. Eu não tô tendo tempo pra focar como eu queria focar. Sacou? Tá gravando agora, eu quero saber se você vai. Pode falar. Quem vai iniciar? Craquete. Se foi, vai iniciar, é melhor você trocar de cadeira. Pronto, então vem pro cá. Entendeu? Entendi. Porque você vai iniciar olhando pra três. Então em si, velho. Não, Tá com vergonha? Não tem vergonha não, você tem vergonha. Mais pra frente a gente vê isso. Sei que esse bigode aí, pai, é respeitável. Não tem problema não, pô. Não tem problema não. Você ficou até melhor nessa câmera que não tinha jeito pra mim? Ótimo. Tá vendo aí? Vamos lá. Pode começar? A partir de agora, normal. Você começa e vai pra até o Toca o barco. fim. E eu me viro aqui. Começa já? Posso ir? Pode. Ah, Começa pra câmera aqui, ó. Ali. Fala galera, a gente está começando o nosso primeiro episódio aqui do Unicast. Quero trazer para vocês hoje, quero dizer que a gente da Unicast vai trazer o melhor conteúdo para vocês, então sente-se, acomode-se e escute. E vamos começar aqui me apresentando um pouco. Meu nome é Wilson, eu sou um dos hosters daqui do Unicast, tenho 21 anos de idade e realizando mais um sonho que é entrevistar alguns empreendedores aqui da área de Camaçari. Alguns empreendedores, empresários, coach, toda aquela galera que provoca a mudança. Tem o meu sócio aqui, o Rômulo. Tranquilo, galera? Me chamo Rômulo, tenho 23 anos e tô tocando o barco com o Wilson pra estar aí junto com eles, entrevistando e mostrando pra vocês que é possível não viver engessado como todo mundo vive e acha que é o ideal. Temos aqui também os nossos convidados, pessoas de peso, não? Aqui a gente só vai trazer gente top. Temos aqui agora o Hamilton, filho de um Deus vivo, pai de lindos meninos e casado com a Amanda. Tem que ressaltar que é casado com a Amanda, viu, galera? Temos também aqui, ele é bacharel em enfermagem, policial militar, lutador de jiu-jitsu e faixa preta. Aqui é pra tomar cuidado, tem que falar que é faixa preta, ressaltar. Aqui dá pra passar a palavra aqui pra Hamilton. Coisa boa, queria agradecer o convite e dizer que essa perspectiva de um podcast que fale sobre mudanças, né, movimentos que estão acontecendo dentro da nossa cidade é importantíssimo e eu tô aqui pra somar. Vamos nessa. Massa. A gente tá aqui com o Francisco, esse cara é fenomenal. Eu já falava que ele era fenomenal, hoje, depois de ver o currículo dele, ele é uma pessoa mais fenomenal ainda, né? Conheço o Francisco já tem um tempinho. Francisco Gomes, ou Francisco Neto, né? Para alguns, para os mais íntimos. Ele é empresário no ramo de comércio, ele tem uma marca de cosmético, correto, Francisco? Isso. É formado em processos gerenciais e pós-graduado em psicanálise. É treinador comportamental há 9 anos e já rodou 5 países fazendo o seu treinamento. Fale um pouco de você. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né? E dizer que projetos como esse eu sou apaixonado, porque são conteúdos de valor que acabam acrescentando na vida das pessoas, né? E eu sempre digo uma coisa, que aquilo que você sabe te levou até onde você está. O teu próximo nível precisa de um novo conhecimento. Nossa. E quero dizer que eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? Pela misericórdia de Deus, a gente já vem treinando pessoas aí há quase 10 anos em quase 6 nações, né? Não é tão fácil treinar a gente lá fora, né? Por várias objeções, língua, né? A mentalidade do europeu é fechada, né? Mas com muita força, com muito afinco, a gente já transformou a vida de mais de 5 mil pessoas em 5 nações, né? E eu acredito muito
no poder do conhecimento que transforma, Massa. né? Muito massa. Então a gente vai começar aqui, conversa aberta, neutra, totalmente diferente. Perguntar para vocês dois, o que inspirado vocês a estar onde você está, a fazer tudo que vocês estão fazendo, porque cada um tem um tipo de inspiração, né? Cada um faz alguma coisa diferente, algo para modelar a sua trajetória. Eu acho que o que me inspira o Rômulo, que é meu sócio, são coisas totalmente diferentes, mas vai levar o mesmo caminho. Então, falando para vocês, o que inspiraram vocês a fazer o que vocês fazem, a estar todo dia acordar cedo, porque eu acho que às vezes a gente tem aquela, talvez, estabilidade, porque para mim estabilidade não existe, mas a gente gosta daquela estabilidade, eu estou no meu trabalho, ganho meu dinheiro, para que eu vou fazer mais coisas? Para que eu vou fazer diferente, né? Eu queria saber de vocês, o que fazem vocês acordarem cedo, a estar motivando pessoas, a estar correndo. Começar por você, Francisco, o que te motiva? Eu vou abordar 3 tópicos rápidos. O primeiro tópico é que eu odeio a mediocridade. Eu acredito que aquele que quer ter resultado diferente, ele precisa fazer coisas diferentes, né? Albert Einstein já diz, insanidade, ou seja, loucura é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Quando a gente para observar um país como o Brasil, a gente nota que o sistema educacional, ele forma empregados. Ele não forma empresário, ele forma empregados. E diga-se de passagem, você conhece alguém empregado de alguma coisa que já mudou de vida? Porque eu não conheço. Né? Eu não conheço. Quem me conhece de perto sabe que eu sou apaixonado por fonte de renda. Tem 3 caras que eu me inspiro bem, por sinal eles são os 3 homens mais ricos do planeta, né? Nada melhor do que se modelar quem tem resultado, né? O Warren Buffett, que é dono de uma rede de banco, né? Bilionário. Bill Gates e o último agora, né? Elon Musk. O que é que eles têm em comum, Francisco? Ambos têm mais de 10 fontes de renda. Ou seja, eles tiram dinheiro de mais de 10 lugares diferentes. Isso vai te dar 3 coisas que todo mundo sonha. Primeiro, liberdade mental, porque o ser humano ele vive em várias atmosferas, né? Atmosfera física, atmosfera mental, atmosfera emocional, né? Então isso vai te dar liberdade mental. A segunda, eu sou apaixonado, que é liberdade geográfica. Imagina, a gente está aqui, do nada a gente vamos fazer em outro país. Vamos para a França amanhã, né? Passando de manhã. Olha que negócio legal. Só não falta um poder que é o aquisitivo ainda. E liberdade, gente, de tempo. Só para finalizar minha fala, só existem 2 perfis de pessoas em todo mundo, o comprador de hora e o vendedor de hora. Perfeito. O vendedor de hora, dificilmente ele muda de vida. Por quê? Porque segundo os especialistas, o fator tempo é a maior matéria-prima que existe na Terra. É o maior recurso, é o recurso mais valioso. Se eu conseguir agora vender 8 horas minhas para Rômulo, Rômulo não vai poder me devolver essas 8 horas nunca mais na vida. Rômulo tem possibilidade de transformar essa hora que eu estou vendendo para ele em dinheiro? Tem. Porque a partir do momento que eu vendo 8 horas minha para Rômulo, eu estou à disposição de Rômulo para fazer o que for necessário. Entende? Então o empresário, a visão do empresário é diferente. Ele compra 8 horas de uma, 8 horas de outro, 8 horas de outro e 8 horas de outro. E a dele está livre. Então ele não só multiplica resultado, como também multiplica o quê? Tempo. E só se multiplica tempo com estratégia. Né? Então o vendedor de hora, ele dificilmente muda de vida. Agora o comprador de hora, não. E o tempo é um negócio tão valioso que observe. Por mais bonito que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais que você lute, cada um tem as mesmas 24 horas. Você reparou? Reparou? Então até nisso Deus foi perfeito, né? Para cada um, ele deu as mesmas 24 horas. Cabe a você estabelecer suas prioridades. Então eu sou apaixonado por quem? Quem tem a mentalidade de comprar a hora. Massa. Tá? Excelente. Deu para entender, deu para engajar muito bem. Eu acho que é essa a ideia, né? De estar transformando, de estar orientando. Eu acho que quem compra a hora e quem vende forma esses 2 papéis no mundo. Ou seja, você escolhe, ou você vende ou você compra. Eu prefiro do lado da pessoa que compra a hora, que é muito melhor e proporciona várias liberdades que a gente não tem. Agora você, Hamilton, queria te perguntar, velho, o que é que te motiva? Cara, então nessa jornada eu fiz uma descoberta muito boa sobre a minha vida. Que na verdade o que me motiva é uma droga.
É um vício emocional que eu tenho e que eu descobri. Vício emocional, para quem ainda não discutiu sobre isso, é algo químico, tá? A gente fala das emoções hoje, mas as emoções elas são químicas, porque o nosso corpo ele funciona através de química. Então, se eu fico com raiva, é liberado hormônio. Se eu fico feliz, é liberado hormônio. E eu tenho um vício emocional muito grande de adrenalina. É como se fosse uma cocaína na minha vida. E isso me motiva. Isso me faz acordar cedo e saber que o meu dia não vai ser igual ao outro. Então, minha vida foi sempre pautada nesse vício emocional. Algo que hoje, que eu sei, é que eu busco a cura. Tá? Então, pense você que está assistindo agora, qual é o seu vício emocional que está te impedindo de viver uma experiência, né, uma experiência positiva. Ah, isso aqui me move, meu trabalho me move, mas o teu trabalho que vai te levar para o próximo nível. Vou dar um exemplo muito claro. Na enfermagem, eu me posiciono sempre como o enfermeiro emergencista e fico ali na emergência e ali eu estou ajudando pessoas, agregando valor na vida e tal, mas na verdade eu estou suprindo, simplesmente sendo egoísta e suprindo um vício meu. E por muito tempo foi isso que me motivou. Sabe? Algo muito egoísta, muito eu. E eu achei muito massa a sacada que você deu sobre comprador e vendedor de horas. Sabe por quê? Porque quando a gente começa, a gente sempre começa vendendo, porque eu tô no início, né? E aí eu paro e falo, pronto, vou ser autônomo, vou fazer uma profissão e eu vou ser advogado. Um exemplo, uma profissão que eu posso... E o autônomo, ele vende horas. Só que o cara que é autônomo, ele acha que ele é dono do próprio negócio. E aí que tá o erro. Eu fui numa entrevista, veja se você concorda comigo, tá? Eu fui numa entrevista onde tinha uma dupla também e a pessoa falou assim, falando sobre ansiedade e tal, e falou assim, sobre a pandemia, e falou, as pessoas não pagam meus boletos. Aí eu, caraca, irmão, quem é que paga teus boletos? Se você como autônomo, quem é que paga teus boletos? Se não as pessoas. Né? Falei um pouquinho do que me motiva e eu queria falar muito dessa sacada dele, que essa sacada é muito importante, pô. Porque o cara que está iniciando, né? A gente tá em um podcast aqui sobre empreendedorismo, então tem muita gente iniciando. Ele está em um processo ainda... O público que é o nosso foco. Ele está num processo ainda de vender horas. E esse cara que vende horas e não entende de gente, não entende de pessoas, ele está fadado ao fracasso. Verdade. Tá? Por isso que eu gostei muito dessa sacada. Acho que hoje não. 90%. Que é um dos maiores problemas hoje em dia, é a pessoa não saber lidar uma com a outra. Um exemplo, o período da pandemia, né, muito recente, o pessoal ficou assim, a pandemia provocou, só um exemplo, né? Sei lá, 50% dos casais se divorciaram. Mas por quê? Porque o maior período que a gente passa hoje, a questão de vender tempo, é no trabalho. Tem gente que trabalha 12 horas de 24 horas do seu dia. Tem gente que trabalha 8, tem gente que trabalha 10, tem gente que consegue manusear seu tempo melhor. Então você não ficava muito tempo com seus familiares, né? Você vivia mais com o pessoal do seu trabalho do que com a sua casa. Então a questão do tempo, juntamente com o sistema que infelizmente a gente tem hoje, um pouco arcaico, o CLT, fazer com que as pessoas não vivessem com a sua família. Então quando chegou, quem era estranho do pessoal do trabalho dele já era familiar para ele, e quem era familiar se torna ser estranho. Então a pessoa ficou, tem essa divisão, né? Teve esse problema. E essa é a questão, as pessoas não sabem lidar mais com o outro. Eu tenho uma sociedade com o Wilson, mas eu não conheço ele, eu não sei quais são os defeitos, quais são as qualidades, como é que pode se chocar. As pessoas hoje em dia têm que entender que ela precisa, eu vou vender banana, mas você tem que entender como é que lida com a pessoa. Eu vou trabalhar com mecânico, mas você tem que entender. Eu escuto muito, que é muito engraçado, porque a minha área de administração se trabalha em todas as áreas. Trabalhar com pessoa é muito chato, vou trabalhar com animal. Eu dou risada. Com máquina. Por quê? Porque eu trabalhei em uma clínica veterinária. E eu digo pra vocês, o pior pessoal é pessoal que tem bicho. Por quê? Porque o bicho ele não sabe expressar o que tá sentindo. Ele não é como nós que chega assim, doutor, eu tô sentindo dor aqui. Doutor, é minha cabeça. Não, o seu tutor,
né? O tutor do animal que vai dizer o que ele tá sentindo, na teoria, né? Vai tentar expressar. Então, as pessoas dessa área, elas acham que quando ela vai trabalhar nessa área, ela não vai lidar mais com pessoas. Isso não existe. Perfeito. Porque em todo local você vai trabalhar com pessoas. E eu acho que o que necessita hoje, quando você vai fazer algum curso, alguma coisa, é ter esse trabalho. E eu creio que uma das nossas escolhas de iniciar com vocês é essa questão. Porque não tem como você falar de empreendedorismo sem antes você falar de pessoas. Cara, tem um estudo que fala que 8 a cada 10 pessoas contratadas pelo cognitivo, por um bom currículo, 8 pessoas vão ser demitidas pelo emocional, pelo desenvolvimento humano, por essa falta do desenvolvimento humano, por não saber trabalhar com pessoas. 8 é um número muito alto de demissão. Um treinador especialista aqui para falar melhor do que eu sobre isso. Dale Carnegie, ele é o escritor de um livro que, se falar de comunicação, eu acho que é a bíblia da comunicação, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele vai dizer que as pessoas mais bem pagas do mundo não são propriamente as mais formadas, mas as que têm a maior habilidade do mundo, que é lidar com pessoas. Entendeu? Esse cara aí, esse Dale Carnegie, ele foi mentor de homens que têm resultados bilionários. Entendeu? Então é um cara para ser estudado. É um livro, tá, gente? Até se vocês puderem comprar. Bom. Quem não leu ainda, por favor, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá? Fica a dica aí. Eu acho também que quando você dá esse gancho sobre pessoas, as pessoas esquecem às vezes um pouco dessa questão de pessoas, como elas fazem parte de todo o processo da área do empreendedorismo. Só ressaltando, quando ele deu a ideia, a gente vai chamar o Milton é coach, fala com pessoas. Eu conheço o Francisco, vamos chamar o Francisco também para ver como é que essa conversa sai. Vocês tocaram no ponto, pronto. A gente vende horas, só que tem aquelas pessoas que elas se sentem bem vendendo as horas delas. Elas não querem nada extraordinário talvez na vida delas, porque talvez elas querem manter naquele ponto. Só que elas necessitam de pessoas que talvez mostrem a direção para ela. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, As Armas da Persuasão, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, são todos livros que partem da mesma premissa, lidar com pessoas diariamente. Como lidar com pessoas, como vender a sua imagem. E quando a gente entende que as pessoas fazem parte do processo todo do empreendedorismo, pronto, parece que o mundo se transforma, a gente ganha uma visão muito mais ampla. Se eu sei que as pessoas fazem parte do processo, qual é o meu posicionamento, ou o que eu posso fazer para melhorar frente a isso? Porque as pessoas não entendem, nunca. Eu acho que falta até uma chave ser virada. As pessoas têm que entender, poxa, se todo o meu negócio, no final, a base de tudo são pessoas, por que eu tenho que deixar essas pessoas de lado? Por que não tratar elas bem? Por que não procurar vender melhor ou me posicionar melhor estrategicamente? Hoje o que está difundido é a ideia do o que e do como. O que faz e como faz, só que não pelo porquê. Falta a ideia do porquê. As pessoas necessitam disso. Eu acho que quando a gente tem um porquê, eu acho que tudo transforma. Quando a empresa tem um porquê, tudo transforma. Por isso que a Apple é o que é, a Harley Davidson é o que é. Por isso que as pessoas são assim. Quando a gente traz isso para o empreendedorismo, eu acho que se eu fosse estabelecer a base hoje para você empreender, eu acho que o ponto principal seria essa ideia da inteligência emocional. Quando eu falei o que te inspira, vocês falaram justamente esse ponto, é transformar pessoas. Esse é o cerne da história até agora. Transformar pessoas, motivá-las, não deixar elas que elas vendam horas, mas que elas comprem horas. É interessante pegar a sua deixa e a sua deixa, que eu amei o que você falou, tá? Só esperando uma oportunidade aqui. Eu tenho um treinamento que chama-se metamorfose. A palavra metamorfose significa mudança de dentro para fora, né? E o primeiro tópico que eu abordo logo no treinamento é o conceito de autoimagem. É a capacidade de você se identificar e saber quem você é. Isso é bíblico, né? O sábio Salomão fala lá em Provérbios 23. Assim como você se vê na tua alma, assim será. Ou seja, como você se vê quando você olha no espelho vai determinar como as pessoas vão te ver. Calma. Só que quando você vai para pesquisa afinco, você percebe que mais de 80% das pessoas que atuam no empreendedorismo são irregulares. Francisco, irregulares em que sentido? O camarada, ele emocionalmente é equilibrado, mas financeiramente ele está quebrado. O camarada financeiramente ele é bem, emocionalmente ele é bem, mas ele trai a esposa. Entende? É como a própria Bíblia diz, um abismo chama o outro. Então, quando uma área está desregulada, consequentemente gera o efeito dominó.
E aí o que acontece? Vamos para a raiz do problema, a raiz. A psicanálise diz que o ser humano é dotado de 3 faculdades mentais: sensitiva, capacitiva e emotiva. Quando você vai falar de tomada de decisão, 92% vem das emoções. Aí você me pergunta, Francisco, o que gera emoção? Me pergunte aí, por favor, que eu quero ver sua voz. Francisco, o que gera emoção? Segundo a própria psicanálise, toda informação gera uma emoção. Porque a nossa mente, ela é igual um banco. Você só saca se você deposita. Concorda? Concordo. Vamos para exemplo. A qualidade da emoção gerada é mediante a qualidade da informação. Você chegou aqui, amigo, vou dar uma notícia ruim a ele. Só a primeira que vem na mente. João, seu amigo de infância morreu. Automaticamente, dentro dele, a qualidade da emoção gerada vai ser o quê? Negativa. Porque a informação foi negativa. Agora, se eu digo assim, sei lá, sua irmã ganhou na loteria. Esse cara já vai pensar até na Hilux, porque, né, se ela ganhou lá, pode pingar algo. Também, claro. Você entende? Então o que é que as pessoas não percebem? Que a mente dela é um banco. A qualidade do alimento que você coloca pra dentro, por exemplo, eu tenho hábitos de uma pessoa de alta performance. Eu não vejo notícia ruim. Eu não assisto canais de notícia, alguns, né, que alguns agregam valor, outros Só destrói. é só bagaceira, meu filho. Infelizmente, fulano matou, fulano, enfim, né? O conteúdo que eu alimento minha mente precisa ser algo que me leve para o próximo nível. Entende? O conteúdo que eu alimento minha mente determina muita coisa, determina os meus resultados. É igual aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente não tá batendo papo? A lei da associação é uma das leis que regem o universo. Tem 11, mas é uma das leis. Aí a psicologia vai dizer que você é a média das 5 pessoas. Então você é fruto do meio que você convive. Aí o meio que você anda, isso aqui, ó, isso aqui, vai determinar quem você vai ser, onde você vai chegar e 95% das vezes quanto você vai ganhar. E as pessoas não sabem disso, vivem uma vida aleatória, assiste qualquer programa, anda com qualquer um. Eu não vou citar nome, que talvez ele até me assista. Esses dias eu fui sair para resolver com um amigo um determinado problema, né? Aí o camarada de sandália e bermuda, eu não tenho nada contra, que de vez em quando eu saio, mas o local que a gente ia, eu acho que não era propício. Eu bati no ombro dele e falei, irmão... Tá, o termo, minha esposa é design em moda, tá? Dress code. Dá logo arroba. Amanda Carvalho. Eu acho que esse não quer dormir no sofá e quer ganhar moral. Esse aí quer. Eu falei, amigão, como se eu tiver de calça e sapato, a gente conversa. Agora, pra onde eu vou, não tem como você ir atrás de mim, não. Parece grosseiro, transparece arrogância, mas o que é que eu tô fazendo? Educando. As pessoas respondem ao que ela vê. E naquele momento, por ele ir comigo, ele ia se tornar um reflexo meu. E eu cuido muito bem de mim. Perfeito, velho. Perfeito. Muito bem eu cuido de mim. O ser humano é muito visual. Entende? Naquele momento ali para onde ele ia, as pessoas não conheciam ele. E conheciam a mim. Então ele ia ser meu reflexo. Poxa, se tá com o Francisco... Né? Faz parte do... É fruto do meio de Francisco. Eu acho que tudo que a gente entendeu aqui, a gente entendeu que o fruto é pessoas, a sua imagem, a gente abordou muito. Mas eu acho que eu tenho uma pergunta mais ácida. A pergunta mais ácida de todas, que quando eu chamei você, eu falei... Ácida é com a Milton, que a vida é lutador. Aí eu falei, ó... O negócio que vocês vão falando aí, vem tanto inside, né? Ficar pensando. Top. Mas eu acho que a pergunta mais... A gente pode voltar nos tópicos, mas a pergunta mais ácida, eu falei, ó, tem que perguntar esses caras, olha, tem um preconceito enorme com o coach. Eu não sei o que é. Já tentei de todas as formas. Porque parece que coach, ele fala... Parece que é só falar bonito ou falar o óbvio que está na nossa frente. Por exemplo, pô, eu preciso de um coach para melhorar a minha saúde, sendo que eu sei que eu estou precisando. Eu sei que se eu procrastinar, eu não vou alcançar os meus objetivos. Eu necessito de um coach. Por que não eliminar logo intermediário e direto? A pergunta é, qual a necessidade de um coach realmente hoje? Falando hoje. Essa pergunta. Francisco, ele deixou uma deixa já para mim começar a responder essa pergunta sua, tá? Quando ele fala que as decisões, elas são tomadas pelas emoções. Nós não somos preparados para trabalhar as emoções. A escola hoje, ela é uma escola cartesiana, cognitivo, matemático, tá? Ela não te ensina as emoções.
Seria muito simples se fosse cartesiano as decisões. Porque tá ali no fundo do cigarro. Causa câncer e o cara não consegue parar. E aí vem um conceito de plasticidade neural. Que a pessoa vem construindo o seu cérebro de acordo com as suas experiências. Que ele colocou aqui como banco. Né? Na TGM, na Teoria Geral das Memórias, lá é um conceito que a gente brinca que vai ganhar o prêmio Nobel, né? Fala justamente isso. As nossas experiências, elas não são apagadas, elas são guardadas e vai se criando esse banco que Francisco trouxe muito bem aqui. E esse banco, as decisões desse banco, é isso que o coach vai fazer. Decisão X, que você só tem acesso àquele banco ali na porta Y. Você só consegue ter acesso à porta Y por causa dessa plasticidade neural, por causa dessas experiências. Porque ele falou aqui, ó, seu João morreu e eu senti dor por uma experiência que eu tive. Então eu só consigo acessar, é o que ele falou, eu só consigo acessar a comunicação que ele emanou para mim, porque eu já passei por uma experiência. Negativa ou positiva, eu coloquei ali um sentimento naquela experiência. E a importância do coach? Nós, a gente vai ensinar como acessar outras portas para que as decisões elas realmente sejam tomadas. Dá pra entender que as decisões... seria basicamente um orientador para... Um orientador dando um caminho. Como se fosse Alice no País das Maravilhas e eu tivesse qualquer caminho certo. Quando o gato fala qualquer caminho certo, ou seja, o orientador, o coach, ele vem dessa ideia de orientar. Não orientar, eu prefiro a palavra reprogramar mesmo. Eu acho que é porque tem um médico, eu não vou lembrar o nome dele porque eu sou horrível para gravar nomes, mas ele diz, eu não lembro se é médico, cientista, filósofo, mas ele diz que o ser humano ele é como uma folha em branco. E ao decorrer da vida ele vai sendo preenchido. Pelo que eu acho que eu entendi o que o Hamilton quis dizer, é que em determinado momento o coach vai ser aquele que vai pegar aquela informação que já foi escrita e vai... Não, peraí, isso aqui tá na linha 2, vamos trazer ela para a 30ª, porque você precisa agora disso aqui. Porque esse mesmo médico, cientista, filósofo, ele vai mostrar que, assim como os animais, você pode ensinar ele a fazer determinadas ações, ele, num dos experimentos dele, ele mostra para o pombo que se o pombo apertar aquele botão, o botão vai liberar comida. Então ele ensina o pombo a pedir comida. Aí ele vai pro bebê. O bebê não tinha medo de nada. Mas ele começa a colocar o bebê com um coelho e um ruído que traz medo ao bebê. Então daqui a pouco tudo que estiver próximo ou que lembrar o bebê o ruído, o bebê vai sentir medo. Então acho que o que o Almito quis dizer, essa questão do coach, é essa orientação de algo que a gente já sabe, mas não está conseguindo não tem acesso ainda. Transparecer isso. Porque, ó, por exemplo, no livro... Como é gravado, a gente pode... Eu vou arrumar. Rapaz, eu saí umas 2 vezes da câmera. Eu tô falando só... A gente tem que orientar isso. Pega um WhatsApp aí, vocês dois. Porque quando tiver qualquer problema, eu falo com vocês. Entendeu? Eles sabem. E a hora de você jogar o negócio em mim ali. Eu falando, volta pra câmera. Eu tava desesperado. É porque eu me empolgo aí. Não, normal. E como hoje é o inicial... O corpo, pô, a comunicação não verbal é importante. Você pegou o WhatsApp, fica olhando, pô. Eu tenho pra falar pra vocês, entendeu? Pronto. Às vezes pode dar qualquer problema. 9104-2020. Quando der qualquer problema, eu mando pelo WhatsApp, vocês olham e já dão um toque. 9104. Mas Rodrigo não perdeu não, né? 9104. Não, eu coloquei a maior, 2020. Tá gravando? Tá gravando. Ó. Depois eu faço o corte. Porque a gente falou coisa boa aqui. Nossa, vocês falaram coisa muito boa, pô. Eu vou botar aqui. Faça uns vídeos aí, meu amor. Faça mais, faça aqui todo mundo. Eu fiz uns cartões. Foi? O menino tipo assim, tá debochando? Eu gostei que ele é detalhista, ele falou logo 14. E não fala número ímpar. É? Não sei porquê. Oxe, é mesmo? Nossa, eu gosto de pá. Nem CR7? Ah, 17. Tá vendo o que eu fiz? Tá vendo que o resultado ele fala mais alto? Aí me dá um oi. Toda Já hora foi, que já tiver foi. problema, vocês ficam de olho, entendeu? Beleza. Pronto, eu não atrapalho mais vocês, pode continuar. Ó, antes de passar... Tudo tão bom, velho, não queria atrapalhar. Ainda bem que dá pra cortar, né? Antes de passar aqui pra Francisco responder, Wilson falou sobre o cara que ganha X e não quer ganhar mais, tá bom. Isso é uma crença de merecimento deturpada na vida dele.
E o mais interessante do OneCast é olhar para vocês dois e também ver isso. Algumas crenças de identidade aqui nessa mesa. Né? Que quando você coloca sobre a modinha do coach, né? Ontem eu escutei esse termo, a modinha do coach. Hoje coach é uma realidade internacional. Harvard tem o curso de coach. Na palestra que a gente participou de outro projeto, Uhum. eu escutei algo que você falou e aquilo me marcou. Na correria ali, a gente estava na organização, mas aquilo ali, pra mim, eu ganhei a palestra. Você falou que acho que daqui a 10 anos, quem não soubesse lidar, né, com pessoas, não seria promovido. Ou Não seja, seria líder. seria sempre cauda, nunca cabeça. E hoje em dia, se você não tiver uma pessoa que te mostre que você pode ter potencial pra isso, você não vai pra frente, né? Ó, Francisco, ele falou aqui, pô, sobre... Eu venho aqui pegando essas ganchos, tá perfeito. Mas você tá falando, eu tô aprendendo, tá? Não, mas eu também pego o seu. Eu tô aprendendo aqui. No coach a gente fala sobre metanoia, que é a mudança da mente. A metanoia ela é feita como? Primeiro, com o ambiente. Né? Então eu decido onde eu quero estar para poder chegar no próximo nível. Esse ambiente ele me favorece com outra etapa da metanoia, que são as pessoas. E as pessoas me favorecem a terceira etapa, que é o conhecimento. Tá? Então a metanoia ela é dividida nesses 3 itens: ambiente, pessoas, conhecimento. Então voltando para o que eu estava falando, quando eu pego uma pessoa com uma crença limitante dessa, esse cara aí, eu não preciso nem mais falar que ele precisa de coach, cara. Ele necessita. Já tá na cara. Pronto. Por exemplo, você está falando da metanoia, eu acho que tem algumas coisas que regem com os livros que eu vou lendo. Eu passei por uns momentos difíceis na minha vida, eu acabei perdendo 2 tias minhas, perdi uma avó, tudo em questão de menos de 1 ano, então eu resolvi me aprofundar porque eu fiquei mal. Eu falei, resolvi me aprofundar na área de psicologia para entender como a mente humana funciona. Eu comecei a ler muito livro. Questão de gatilhos, questão sobre psicologia emocional, inteligência emocional, e eu cheguei na parte de coach. Porque como é que funcionava o coach? Só que tudo que eu lia, parece que eu criei um bloqueio. Eu falei, meu preconceito não é grande, é tipo, eu criei uma antipatia. Quando fala coach, eu fico, pô, a necessidade realmente das pessoas, ele tá reorganizando meu pensamento, justamente. Ele orienta. Você não odiou porque, cara, É policial, Ixi, esse negócio que é, né? Coach, você ama de paixão. Pô, coach eu vou. Senão o cara vai lhe ver na rua. E o nome do meu filho vai ser Coach Júnior. Amém, igreja? Aí eu voltando, né? E tem um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e do amigo dele, do Amos. Eles praticamente é o livro referência quando se fala sobre psicologia. Ele fala que a gente tem 2 maneiras de pensar. O pensamento 1, que é o pensamento rápido. Quando eu falo 2 mais 2, você pensa logo. O resultado, 4. Você não consegue olhar uma palavra e não conseguir ler. Você fala logo. É a palavra tal, porque você leu automaticamente. Já o sistema 2 é um sistema mais demorado, um sistema maçante. E é um sistema que ele pensa. Quando eu falo 37 vezes 37, você não vai conseguir resolver isso rápido. Você pode até tentar, mas você tem que ter um papel, uma caneta, ou se você for muito bom em matemática, você resolve rápido. Mas é muito mais demorado do que 2 vezes 4. Pronto. Você tem o fator mente, você consegue mudar a mente. Mas tem uma coisa que molda. No livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala. O ambiente. Como ele aliena as pessoas através do ambiente. Se eu tenho uma pessoa que ela não consegue mudar o ambiente dela, e isso vai influenciar a mente dela, que se fala da metanoia, da questão do ambiente, que entra nesse gancho. Você tem a mente, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho um ambiente e a mente. Entendeu? Onde é que entra o coach? Justamente para essa pessoa que talvez esteja totalmente perdida. Você responde ou eu respondo? Manda. Falando agora acerca da parte técnica, se torna mais complicado. Porque hoje, quando você pega um ser humano, hoje 90% das ações de um ser humano hoje, ele parte do subconsciente. Aí você pega uma criança de 8 anos, consciente já está começando a ser formado, o inconsciente. E talvez, muita gente não sabe disso, mas o que ela está vivendo hoje foi fruto de experiências ruins quando criança. É por isso que a psicologia diz que a criança, e isso é bíblico, né? Vou lhe mostrar agora. A criança tem uma fase chamada fase da assimilação. É naquela fase que ela distingue o que é certo, o que é errado, de quem ela vai gostar, de quem ela não vai gostar, o que ela quer ser. Entendeu? Por isso que é bem complicado.
Por isso que a primeira pergunta que você vai conversar com o coach, ele vai dizer, como é que é o seu relacionamento com seus pais? Perfeito, velho. Entende? Por quê? Porque eu gosto de ser bem prático, porque se a gente dizer muito, vomitar a parte técnica, o ser humano se fecha. Porque aquilo que é desconhecido, infelizmente, é ignorado, né? Pelo ser humano, infelizmente. E aí eu gosto muito de ser prático. Quer ele queira ou quer não, o ser humano é fruto de programações mentais e comportamentais. Por exemplo, você falou agora de uma experiência, né? Eu passei pela mesma experiência que você. Minha querida mãe, 10 anos atrás, morreu aqui, ó. Nos meus braços. Só que eu já estudava e eu sabia que 10% é o que acontece e 90% é como você se comporta. É o teu comportamento que vai determinar se você vai para o próximo nível ou vai ser só um menino chorão lá, frustrado. Entende? Aí eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Depois que minha mãe faleceu, eu multipliquei meu resultado na vida financeira 10 a 20 vezes. Sabe o que aconteceu com minha irmã? De lá pra cá ela tentou se matar 4 vezes. Então é o teu comportamento, é a programação comportamental. É por isso que eu apesar de ter formação de coach, eu dificilmente me defino um coach. Porque como eu tenho outras formações, né, até fora do Brasil eu tenho formação também, eu vou para a parte mais prática. Porque na hora que o empreendedor está lá no vale, que ele não tem um aluguel para pagar, ele não vai lembrar que nada está no subconsciente. Ele tem que lembrar que aquele momento ali vai determinar se ele vai ter resultado ou não. Entende? Ele tem que ser prático, ele não vai lembrar de nada técnico, então eu procuro muito ser prático. Né? Eu consigo adequar hoje o meu conteúdo para o empreendedor, sei lá, que está começando. Por exemplo, eu não sei se você lembra que eu falei na estante dos 3 homens mais ricos do mundo, né? Só o que acontece? O camarada, ele tá no capítulo 24. Eu e a Milton tá no primeiro. A gente vai se modelar o que o cara fez hoje? Não. Porque os hábitos, as habilidades que ele tem hoje foi fruto de uma trajetória. A gente tem que procurar saber o que ele fez no começo da trajetória. Né? E hoje eu vejo pessoas ficando no meio do caminho, literalmente, por conta disso. Ela quer estudar, ela quer modelar. Por exemplo, hoje a gente falou de CR7 na estante aqui, né? Hoje, na minha visão, é o atleta mais completo hoje da atualidade. O resultado dele fala por si só, né? Ele foi o primeiro ser humano do planeta a bater mais de 400 milhões de seguidores no Instagram, né? Sim. Tá batendo recordes agora em números, que é algo fora do comum. Então, Bateu ontem, foi na Champions. Foi. o resultado dele vai falar maior do que qualquer palavra. E quando você fala de resultado, é simples, né? Porque todo mundo tá vendo. Mas e o sacrifício que tá aqui, ó? Ó. Você planta uma semente hoje, todo mundo tá vendo aqui a semente crescer. Só que a qualidade do fruto aqui visível é mediante a qualidade da raiz plantada. E a raiz, ela fica dentro. É por isso que a Dale Carnegie vai dizer também, né? A qualidade do externo é determinada pela qualidade do interno. Se o interno tiver ruim, não tem como os frutos serem bons. E aí vai tudo. Subconsciente, programação mental, programação comportamental. Você falou de crença limitante, eu amei o que você falou. Porque às vezes o cara ele tá com uma oportunidade nas mãos, mas dentro dele ele tem uma crença que limita, que ele acha que ele não merece 20 mil. Dentro dele, ele tá convicto de que ele não merece 20 mil. Ele vai ganhar 20 mil? Não vai. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque suas ações são seguidas pelas suas crenças. Quando o cara fala isso, o cara acha que é mágico. Quando você fala assim... o cara fala assim, ó... Se você crê, acontece. Aí o cara... É mágico isso? Não, é justamente isso que ele falou, pô. Se as minhas ações... Todas as minhas ações vão ser pautadas naquilo que eu acredito. Minhas decisões vão ser pautadas nisso. Então, se eu acredito que eu sou o que eu faço, eu vou lá e faço. Perfeito. O pessoal fica engessado, porque assim, uma crença não nasce com crença. Isso é algo que vem da família, né? A gente vê que o Brasil está mudando, é recente, essa questão da visão pessoal sair da CLT, né? Porque assim, conversando com um amigo particular que a gente tem, ele chegou para mim e falou uma vez assim,
amigo, isso aqui que eu tô fazendo, pra minha família é loucura. Essa veia empreendedora de querer algo é loucura, porque eu fui ensinado que o quê? Fulaninho, não vou citar o nome, né? Você tem que estudar pra você ir trabalhar no Polo ou na Petrobras, porque você vai ser um homem feito. Já no meu caso, vendo o exemplo do meu pai, do meu avô, do meu irmão mais velho, era muito ensinado que você tem que seguir a carreira militar. Você vai ser um homem feito. A estabilidade que o povo diz que tem, né? O setor 1, né? O setor público. E a gente vai ver que de 90 para cá, que é quando muda essa questão, o pessoal ele se joga mais no empreendedorismo. Porque o pessoal tem essa crença, porque é passada, infelizmente, porque a criança, ela aprende, 80% do que a criança aprende é vendo. 20% é lendo e tá espalhado ali. Então, se eu estava, né, todo dia, ao horário que meu pai chegava, às 18 horas, eu via ele chegando fardado, e quando eu estava me arrumando para a escola, eu via ele saindo, então eu entendia que aquilo ali era o ideal, porque o meu herói, ele fazia aquilo. Então eu vou trabalhar de uma forma de CLT, onde eu só posso ficar preso aos 30 dias de folga, de férias. Que, não lhe cortando, responde ao que a gente estava falando. Ao modelo de pensamento implantado pelos pais, inconscientemente. Isso, que é a ideia do que eu tô falando, sobre a ideia que é o principal. Talvez os meios vão justificar os fins nesse caso, quando o ambiente modela a mente. Aqueles que conseguem sair desse ambiente, talvez se transformar dentro do seu ambiente, é muito pequena. Quando, por exemplo, citando de novo, que é o meu livro favorito, que é o Mais Esperto que o Diabo, ele fala que... É muito bom. Ele tem o diabo em si, o diabo que ele faz a entrevista, tem 98% a cada 100, ele controla 98%. Por quê? Porque as pessoas se alienam, ele faz isso através do ambiente, ele começa pequeno, ele fala, eu começo pequeno, primeiro eu pego o pai, depois se eu pegar os pais, eles vão crescer e vão ter filhos. Que é basicamente isso, e esses filhos eu vou alienar também. Falando, se o ambiente é algo tão poderoso para modelar a mente do jovem empreendedor, né, do futuro empresário, como quebrar essa cadeia? Entendeu? A pergunta principal é essa, como eu vou quebrar essa crença? E no próprio livro, né, Mais Esperto que o Diabo, ele fala que o diabo é na verdade uma fábula ali, mas o livro é tão bom que você, no final, me pergunta, caraca, esse cara entrevistou quem, velho? Não é possível. É louco. E ele fala que esse ciclo é um ciclo milenar que acontece de influências na vida. É um ciclo que vem realmente bíblico lá, de antes de Cristo até hoje. Se pega o jovem no seu momento mais forte, mais saudável, e se aliena ele para que ele seja submisso na sua vida adulta. Isso, eu achei essa parte do livro fantástica. Porque hoje eu tenho 32 anos. Então eu passei muito tempo da minha vida Alienado, né? perdendo tempo. Sabe? Fantástico isso. Quando eu Acho que a gente já inicia, infelizmente, sem fazer uma crítica, mas já fazendo, a gente perde muito tempo na escola. Ah, mas você tá querendo dizer que não é para ninguém estudar? Não, estudar é necessário. Mas o sistema hoje que é regido, a nossa educação brasileira, é fadada, como o Francisco falou, a você ser empregado. É tanto que eu vi uma frase no Instagram que o adolescente sai da escola, mas ele não sabe fazer... Como é que fala o que a gente tem que fazer anual? O imposto de renda. O adolescente sai aí. Sim, o que é isso? Com quanto que eu começo a receber que eu faço essas coisas e tal. Então a pessoa ela é criada para isso. Eu trabalho com adolescentes hoje aqui no campo de Camaçari, diretamente com 100, diretamente com mais de 200 adolescentes, devido à minha posição na igreja. E eu converso muito com eles e falo assim, vocês hoje sofrem de depressão, dos fatores... É porque o sistema está alienando vocês a ficar preso ao Enem. A pessoa fica sem entender. Por quê? Porque ela estuda, quando ela chega no ginásio, ela já faz o quê? Os pais. O pai está dando uma educação boa, vou tirar um menino daqui porque ele vai estudar em uma escola pública para ele ter isenção no Enem. Já começa aí. Então o menino entende, pô, a minha missão aqui é para passar no Enem. já tem um processo de burlar. Tá entendendo? O sistema. Algo, né? Já traz também. Porque isso, tem condição, você acaba tirando rapidinho, acaba tirando a vaga de quem não tem mesmo. E aí quando chega lá, eu tô dizendo isso por experiência própria. Eu me sacrifiquei em um cursinho. Na época eu só tive condição de estudar um mês para poder passar em um concurso militar. E tinha gente ali que tinha condição, tava na escola particular fazendo um cursinho. O sonho da menina era
medicina. Eu falei assim, velho, você vai passar, você é inteligente. Menina não passou. Menina só conseguiu pra ela só odonto. Eu fiquei assim, garota, abre os seus olhos, tira o cabresto. Você conseguiu pra odonto. Faça deste curso o melhor que você poderia fazer. Cara, essa menina hoje é uma das melhores alunas, velho. Eu olho pra ela e falo assim, eu vou ser seu cliente quando você se formar. Porque eu sei que aí tem um ótimo profissional. E as pessoas estão engessadas naquilo. E outro exemplo que eu quero dar, hoje eu, com 23 anos, estou me formando em pós-graduação de gerenciamento de empresas e MBA de gestão de empresas. Mas eu nunca fiz Enem. Nunca caí nesse sistema. Por quê? Porque aquilo que coloca cabresto me faz mal. Pronto. E quando eu olhava isso, eu ficava assim, cara, eu não quero isso. E eu quero que a visão que o Oni tem, o Onicast, é passar isso, que o mundo ele é amplo. Não existe esse negócio de cabresto. O mundo do empreendedorismo, ele tá aqui e eu vejo isso como algo para salvar, para tirar as pessoas, porque tem muita pessoa hoje em dia morrendo por causa do seu trabalho. Quando eu falo que o ambiente em si ele é tão poderoso que ele consegue fazer esse tipo de coisa, porque a minoria consegue sair do ambiente que está e transformar a sua realidade. Porque realmente, quando a gente vai ver, é a minoria. Quando eu falo que o ambiente ele é muito poderoso para transformar as pessoas e solidificar, talvez esses hábitos que ela tem, essas crenças, é totalmente diferente. Por isso que eu vejo na maioria dos livros que eu leio de transformação, autoajuda, que eu também não leio mais livro de autoajuda, isso já é para outro papo, eu explico por quê, justamente por isso. Ele fala, mude seu ambiente, entendeu? Se você tem a capacidade de mudar, mude. Eu, por exemplo, morava com minha mãe, eu falei, não, preciso mudar isso, preciso sair de casa. Eu não posso ficar aqui, tenho 21 anos de idade, pra mim já estava muito tarde. Eu falei, vou sair de casa, transformei o meu ambiente. O meu ambiente. Quando eu falo, o ambiente ele é poderoso para solidificar crenças, a ideia é essa. Por isso que eu falo, o coach ele é necessário para transformar as pessoas nessa parte. Ele dá essa guinada, ele puxa a pessoa de onde ela está para transformar algo diferente. Ela ressignifica, que a ideia é ressignificar o que o Hamilton falou, isso tudo. Ou ele tá ali só como intermediário para alocar emoções, pontuar algumas coisas. E eu vou dar uma de repórter agora. Na Metamorfose tem ferramentas? Na verdade, é o que o Hamilton falou. O coach ele vai te orientar, porém ele não vai fazer tudo por você. Se tratando hoje, para não fugir, né, do assunto de empreendedorismo, o camarada ele vai precisar mais do que coach. Porque ele vai precisar ter mentores. Por exemplo, a gente vive em diversas áreas, como eu falei, né? Financeira, espiritual, mental. Eu, em particular, eu tenho um mentor para cada área. Entende? E meu mentor, eu falo daquela área. No dia que, por exemplo, eu tenho meu pastor que eu converso com ele algumas coisas, né? Referente à área espiritual. No dia que ele fosse envolver alguma coisa referente a meus negócios, eu freio ele. Digo, ó, para por aqui. E às vezes é o maior erro do empreendedor. Entende? Ele quer, por exemplo, perguntar ao médico dele se o negócio que ele está abrindo vai dar certo. O que é que o médico tem a ver? Se o médico é o mentor da saúde dele. Você entende? O que é que o pastor tem a ver, por exemplo, com sua saúde física? Você trouxe outro conceito bíblico, né? Isso é Salomão, pô. Sim. O número de conselheiros. A pessoa quer ficar na arrogância de ter o conhecimento Só pra ele. que ele tem, achando que... Você iniciou hoje falando sobre isso, né? Que Einstein. Sim. Ele quer ter essa arrogância de saber o que ele sabe e quer chegar em outros lugares. É impossível, é justamente isso aí que você... Cada área... E a diferença de coach, de mentor? O mentor é o cara que já experienciou aquela situação, que já viveu, experimentou. Então ele é um cara que vai poder te falar, ó, se você pular aqui, você não cai, tá? Porque eu pulei e não caí. Esse é o mentor. O coach é o cara que vai te fazer tomar as tuas decisões. E acima de tudo, não só tomar decisões, quanto, vamos dizer assim, limpar o saco que estava sujo. A realidade é essa. Eu já conversei, acredite em Deus, eu acho que eu estou nessa área porque eu amo ajudar pessoas. Eu posto no meu Instagram conteúdo porque, pela misericórdia de Deus, eu tenho uma capacidade de sentar com uma pessoa que está querendo se matar e com 20 minutos de conversa, ela sai de lá um leão querendo comer. E é esse meu intuito.
Eu começo o meu treinamento dizendo, ó, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu tô aqui para cutucar o leão que tá dormindo. Entende? Porque se cada um soubesse o potencial que tem, meu querido, a depressão nem existia. Verdade. Você entende? Então eu começo, a gente na imagem e semelhança do Criador, não é? Não é o que está escrito? Deus criou todo mundo para ser qualquer um? Não. Então cada um guarda dentro de si um poder. Eu já começo dizendo, ó, eu vim aqui com a varinha para cutucar o leão que está dormindo. Massa. Entende? Entendi. E se as pessoas soubessem, e aí o que é que acontece? Eu não sei o que a Milton passou, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você passou, então a parte técnica vai me ajudar, vai para eu limpar experiências emocionais ruins, crenças limitantes que estão dizendo para aquele cara que ele... Por exemplo, quem não tem o conhecimento não vai saber que isso é crença limitante. Ó, eu não posso, eu não consigo. Ah, pô, o Romulo conseguiu, nunca eu vou conseguir. Acho que eu tenho um pavor disso. Ele não sabe que toda vez que ele verbaliza, o subconsciente vai assimilar numa agressividade que é algo fora do comum. Só lhe cortando rapidinho. Ontem eu tive uma conversa com um amigo, a gente se encontrou e fui conversar com ele. Pô, mano, tem um amigo meu e tal que me chamou, que fala que sou medíocre. Porque eu não quero ser. Eu falei, rapaz, nunca permita, nunca fale isso em voz alta. Nunca acredite, porque o seu guerreiro interior vai ouvir e vai acatar isso. Se você fala que você é fraco, seu guerreiro interior vai escutar que você é fraco e você vai ser fraco. Eu acho que é o poder das palavras, o poder da mente e isso que está à nossa volta. Tudo que a gente fala, verbaliza, tudo que a gente sente, a gente solidifica dentro da gente. Se eu falar, puxa, eu não consigo. Eu tava em pânico pra fazer hoje o programa. Eu falei, pô, eu não vou, velho. Acordei hoje, eu falei, não vou. Você não é maluco. Foi mesmo. Eu falei pra você que eu... E tá saindo tão bem, né? Tá saindo tão bem, vocês dois. Parabéns, final. Ah, Milton também, Milton. Eu tô aprendendo aqui, cara. Eu falei, rapaz, eu acordei de manhã, tava tão desanimado. Hoje eu passei o dia desanimado. Eu falei, rapaz, eu não vou. Eu não vou de jeito nenhum. Porque eu falei, poxa, o que eu vou ganhar com isso, velho? Eu tô me expondo, a galera vai falar de mim. Só que veio a primeira frase que eu acordei. Filho, e daí? As pessoas não pagam seus boletos. Foi isso, eu juro pra você, veio isso realmente, as pessoas não pagam seu boleto. Rapaz, quando você tava sozinho, quando você caiu, foi você. Tudo que você conseguiu hoje é mérito seu. Cara, vá, o que você vai perder? Nada. O que você tem a ganhar? Uma ótima conversa. Vá conhecer o Hamilton direito, vá conhecer o Francisco, vá conversar com ele, talvez eu saia com um insight totalmente diferente. Hoje, eu digo, não só pela parte de nome de ser policial, eu adoro coach agora, velho. O virar coach. 60% porque a Milton é policial. 80 ali que eu não sei, vai que tô ali na rua ali. Então já vi que isso vai acabar, que eu tenho data pra sair, tá? Já tá lá no meu mural já. Isso é bom, Com isso é certeza, Mas eu tô na eu transição digo de pra você carreira que aí. A minha visão hoje de coach é um coach com ressignificado. É uma visão totalmente diferente. Eu juro pra você, sai daqui diferente. Acreditando que o coach é a pessoa que pode auxiliar. Você conhece o CIS? CIS. É o curso Método do Paulo. CIS? Método. Sim. No método CIS, é o maior curso hoje de inteligência emocional do mundo, pode-se dizer que é do mundo. Paulo Tá? Vieira. Paulo Vieira. Paulo, ele faz uma brincadeira muito simples, pô. Fala pra mim uma pessoa que fez coach com um coach meu e que não teve resultado. Se você fizer, eu te pago. Agora- Deixo você com o meu cartão sem limite. Agora eu vou entrar num mérito pra gente conversar. Pronto, eu entendi o que é um coach, eu sei o que um coach faz. Ele dá um significado novo à minha vida. Outra pergunta. Agora, pra escolher um coach, eu acho que pra escolher pessoas, eu pontuo algumas coisas pra eu estar do meu lado. Skin the game, que é colocar a própria pele dela em risco, porque oxe, o cara é coach, só fala que é coach, peraí, pô, tem alguma coisa errada. Resultados. Pô, não adianta nada. A pessoa, por exemplo, ela coloca a própria pele dela em risco. Eu coloco lá, vamos dizer, eu sou policial. Como é que você vai ensinar a ser policial se você não é policial? Como é que você vai ensinar a luta se você não luta? Como é que você vai ensinar a ler se você não lê? Isso é colocar a própria pele em risco. A pessoa não tem resultado, eu acho que eu balizo por isso. E o teste do tempo. Se essa pessoa tem resultado, ela pode ter um resultado mediano, pode ter que colocar a pele dela em risco, mas ela não passa pelo teste do tempo, ela não consegue sobreviver ao teste do tempo, poxa, acho que tem alguma coisa errada. Eu balizo isso pra ver se a pessoa é um bom coach. Ou uma pessoa que fala bem, ou o que ela fala, ela coloca em prática. Eu uso esses 3 pontos.
pra isso. Depois de tudo que a gente falou, se a pessoa não passou por isso pra mim, se ela passou no primeiro, que é colocar a pele dela em risco, ela não vai me agregar em nada. Porque se ela não tá fazendo por ela mesma, colocando ela no jogo, a cara, a tapa, eu vou fazer o que com essa pessoa? Mas eu quero te ouvir também, né? Você tá? É muito engraçado que quando a gente faz a pergunta, olha um pro outro e fala assim. Você vai e ou eu vou? Não, mas eu quero ouvir a resposta dele. Ó, assim, o coach, eu gosto muito de definir assim, um backstage. Qual é a vida dele, tá? Eu nunca vou me propor a fazer coach de uma empresa. Eu nunca sequer entrei em uma empresa grande, tá? Se eu for lá fazer um poder da ação hoje, eu consigo. Entretanto, falar sobre finanças, sobre processo, que é uma coisa que a gente discute muito lá. Isso. Eu não sei nada de processo de uma empresa. Onde eu começo o processo, onde eu termino, um funil de vendas. Ah, coach, me ajuda aqui a fazer um funil de vendas para mim. Não sei, tá? Já é uma parte mais de gestão, né? De gestão. Minha vida. Me preparei para resgatar pessoas. Como eu já coloquei para vocês. Fiz pós-graduação em urgência e emergência. Resgatei pessoas. Participei da instalação e fui coordenador de um CAPS AD, né, que é diferente de um CAPS. É um CAPS voltado para álcool e outras drogas. Então eu trabalhei diretamente com adictos, tá, nesse processo. Saí disso, vim ser policial, vim combater o crime de frente, vim de novo resgatar pessoas. Saí disso, vim ser coach, vim resgatar pessoas. Então o que eu entendo sobre pessoas. Se você tiver com um problema de desenvolvimento pessoal, aí tu me procura. Que é propósito de vida, no caso. Que eu entendo de pessoas, tá? Então eu não entendo de empresa. Então como escolher o coach? Backstage dele. Massa. Muito bom. Eu meio que adaptei o meu conteúdo, os meus treinamentos, todo para performance. Eu acredito muito que o ser humano pode sair do 10 para o 99. Eu acredito muito que o ser humano pode sair de uma vivência abaixo da linha da pobreza e talvez ser o homem mais rico do Brasil. Eu acredito. Eu acredito em cada palavra que eu prego, né? Por que eu acredito? Uma, porque eu já ajudei algumas pessoas, né? Uma, que eu vivo hoje, graças a Deus, hoje eu posso vir na cidade comer no restaurante que eu quiser. Né? Não tenho problema em ir dizer, não, tô sem dinheiro, graças a Deus. Claro, isso começou hoje, não. A gente tem que voltar lá, né? Que eu tive que estudar de fontes de renda, sair um pouco da minha área, estudar sobre educação financeira, né? Então hoje eu tô vivendo fruto do que 5, 8 anos lá eu passei. E o resultado fala muito. Muito. Ó, eu posso chegar aqui lindo, mas o resultado ele vai falar mais do que minhas palavras. O estilo de vida. A palavra convence, mas eu acho que o exemplo arrasta. Entendeu? O estilo de vida que esse camarada leva. Porque normalmente o coach, ele deixa de ser, depois do processo, né? Você passa a um processo de admiração. Se ele agregar valor na tua vida. Entendeu? Por exemplo, eu tenho 2 caras que me ajudaram muito no meu processo. Né? 3, né? Um eu não tenho muito contato porque foi um curso fora do Brasil, que é Anthony, que, sei lá, talvez é o pai de vários aqui, que é Anthony Robbins, né? O Wendel Carvalho, né? Tomei, sei lá, 3, 4 com ele. Eu fiz o Cronos com ele. E quebrei até a flecha aqui, tô tentando me lembrar. Eric Worre, não. Eric Worre é voltado para o marketing de relacionamento. Vou lembrar dele agora. Eu fiz um processo nele que a gente tinha que quebrar até a flecha aqui. Foi algo que me transformou, quebrou crenças limitantes e de lá pra cá, né? E aí o que acontece? Voltando ao que você falou, qual foi os 3 tópicos que você abordou? Resultado, colocar a própria pele em risco e o teste do tempo. Quando você fala de pele a risco e teste do tempo, quem não está sujeito a se arriscar vai viver uma vida o quê? Eu tô justamente, tomei a decisão, junto com minha esposa, para ir justamente fora da zona de conforto visando isso. E eu vi de muita gente, você é maluco, Eu numa cidade que eu tenho, não sei nem se pode falar, né? Mas a gente fala. Carga em prefeitura, terreno, apartamento, carro, loja, entende? Meu resultado fala por mim. Entendeu?
eu calo a boca e meu resultado fala por mim. Por que é que eu tô saindo daqui, onde eu tô bastante confortável, eu poderia, sem problema nenhum, e tô saindo para um lugar que talvez eu não sou nem tão influente como eu sou? O desconhecido, né? Né? Porque eu volto ao que eu sigo como texto áureo, né? Quem quer viver o que muitos não viveram tem que fazer o que muitos não fizeram. Perfeito. Posso, eu sou né, sendo chato, mas eu vou discordar. Eu vou discordar, sabe de quê? Claro, claro. Pode discordar à vontade. Mas o intuito é esse mesmo. É trazer um novo ponto de vista. Irmão, por que nós, policiais, tá? Eu vou dar um exemplo de policial. Vou dar outro exemplo, melhor ainda. Política. Eu trabalhei diretamente com o promotor público na política. E ele puto da vida, cara. Porque ele tava saindo, a gente saiu juntos, tirando foto da cidade toda, que a cidade tava um lixo. E a multa daquilo era 30 mil reais. Aí ele falou, irmão, os caras investem 5 milhões em mídia e pagam uma multa de 30 mil por essa sujeira. No caso, eles já sabem que eles vão pagar essa multa e eles não estão nem aí. Sabe por quê? Porque eles fazem as leis. São os políticos que fazem as leis. O promotor, ele tem um cargo excelente de promotor, mas ele tá ali só para fazer acontecer a lei que um político leigo fez. Onde é que eu quero chegar? Eu não preciso viver tudo para me ser especialista naquilo. Senão eu não faria uma pós-graduação em segurança pública se eu nunca fui na guerra. E eu posso ser um excelente especialista em segurança pública. Sim. Sem ter vivido nenhuma guerra. Por que que os milionários... Tô falando isso porque isso é bíblico. Tem conselheiros financeiros que não são milionários. O cara não chegou no milhão e é meu consultor financeiro. O cara nem é casado, mas ele pode ser o meu coach de relacionamento. Porque ele tem um backstage, ele estudou pra caralho, ele leu o meu livro. E ele é especialista naquilo. Porque ele fez algo mais que você. Então esse negócio de colocar a própria pele em risco é meio... Eu meio que discordo na hora de você escolher. Na hora de você escolher se aquele cara tem valor pra te agregar na tua vida ou não, tá? Eu mesmo, na polícia em si, as pessoas que mais me deram valor pra salvar a minha própria vida foram os meus professores. Professores de técnica, mas são professores. Eles não estão no combate. Eles sabem tudo sobre manual. Ele te ensina como se proteger no manual. Na teoria, né? Na teoria. E são as pessoas que salvaram a minha vida em diversas vezes. Foi quando eu utilizei o manual. Ou que eu não fui preso porque eu utilizei o manual. E são pessoas que não estão no dia a dia. E se você olha pra esse e fala pra ali, velho, polícia da ADM, sabe nada. Tem um preconceito. E aqui em Camaçari, quem conhece a Seto Motos aqui? Vou falar de Camaçari, tá no podcast de Camaçari. É bom, Seto Motos Adrenalina, vocês gostam de Seto Motos? Tenho certeza Caveira que sim. acompanha meu conteúdo. Tem um amigos pessoal. Eu trabalhei que- 5 anos na guarnição do Caveira. 5 anos ali. Oi? Na maior adrenalina que existe em Camaçari. Você vê a Cip Polo hoje, você olha, pô, Cip Polo, os caras não fazem nada em Camaçari, velho. Os caras normalmente vêm aqui, come alguma coisa e sai. E hoje... Eles eram aqui semana passada. E hoje, irmão, a Cip Polo hoje é o maior núcleo educacional que a Polícia Militar do Estado da Bahia tem. Isso é verdade que eu acompanho eles. Eles conseguiram nivelar todos os setos e petos da região metropolitana e estão fazendo agora com o interior da Bahia. Aqueles caras, eu digo a vocês, os caras são extremamente competentes. São os policiais mais competentes que eu já conheci na minha vida, são os caras Cip Polo. E são pessoas que você não vê no dia a dia, pô. Então isso de você... Só dei um exemplo, tá? Puxei a polícia pra dar um exemplo. Isso de você escolher o seu coach, seu mentor. Mentor não, que o mentor tem que ter vivido. Sim. Mas de você escolher algo que te agregue valor. Né? Eu vejo muito isso, sabe por quê? A gente tava falando aqui das redes sociais antes de começar. E... O cara, tá falando em dinheiro, mas ainda não tem dinheiro. Mas eu tenho certeza que aquele cara, ele deu um passo na consciência dele pra poder falar dinheiro. Um passo que eu não dei ainda, então eu vou ouvir o que ele tem a me falar. Sabe, vocês deram um passo em um podcast, uma coisa que eu nunca fiz. Então, vocês são especialistas,
talvez sim, talvez não. Mas eu tenho certeza que se eu tiver uma dúvida hoje sobre podcast, eu vou pedir a vocês. Tá entendendo? Entendo. Aí quando você vem discordar do que eu falei, é justamente por isso. Porque eu acho que não é nenhum paradoxo, ele entra num ponto. Então quer dizer que, quando eu falo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, quer dizer que só por eu estar convencido, eu vou. Quando você fala, eu colocar o meu patrimônio, tudo aquilo que eu construí na mão de pessoas que não passaram pelo teste do tempo, é perigoso. Como assim perigoso? A pessoa, vamos falar sobre investimento, que é uma área que eu conheço bem. Quando você pega investimento de alto risco, eu não invisto meu capital, mas eu gosto de investir o capital de terceiros. Isso parece loucura. Eu não estou colocando meu dinheiro não está ali, mas o de terceiros vai. Por isso então, vai do jeito que está. E pode funcionar para todos os outros lugares da vida. Por exemplo, eu vou ensinar alguém a andar de bicicleta, se eu nunca andei de bicicleta. Quando eu falo, poxa, eu nunca andei de bicicleta, eu vou ensinar a andar de bicicleta. Viu? Essa ideia, quando eu falo de colocar a própria pele em risco, passar pelo teste do tempo e ter resultados. Isso agrega muito mais a quem pode. Você, por exemplo, ou o Francisco. Eu fui no Instagram do Francisco, fui ver quem era o Francisco, ele me passou, mas eu já conheci o Hamilton. Deu uma futucada lá, né? A propósito, segue aí, viu, gente? Francisco Gomes Ponta Oficial. Vou seguir se eu agora. ganho os 2 seguidores aqui. E quando eu falo... 2 vai ter, né? 1, 2. Quando eu falo justamente de você, dessa ideia, dos resultados que você trouxe, que a primeira palestra sua que eu escutei, não toda, mas eu escutei lá no nosso evento lá que a gente fez lá no shopping. Você falou uma coisa sobre a questão do ponto. Primeiro você tem que descer para depois você subir. Aquilo me fisgou. Eu falei, poxa, eu tenho que ir até onde eu não fui para poder alcançar o que eu quero. Eu tenho que fazer mais do que as pessoas, fazer mais do que a média. Aí voltando ao que eu estava falando, justamente você é formado em coach. Você tem especialidade. Você tem tempo, mais tempo que eu. Você tem resultados. Porque você tem resultados. Porque eu vi a foto da galera. Eu vejo a galera falando bem de você. Amigo meu, pessoal, falou bem de você. Pô, eu conheço o cara. O cara é lutador de jiu-jitsu. É bem, o cara é professor, o cara ensina bem. Você gostou mesmo, né, velho? Eu ensino jiu-jitsu pro rapaz, que ele já falou mais 10 vezes. Radiauá, Já fazia. aqui tem jiu-jitsu de manhã, 8 horas da manhã e 19 horas da noite. Tá? Pode ir os dois turnos, porque aqui como a cidade é industrial, eu não abri uma... Ah, não, pode ir os dois, o cara trabalha de turno, ele pode... Dá aula mesmo, A gente vai Pô, cortar legal. essa parte que não pagou o nosso... Fazendo mais chance Você pode negociar agora, ó, deixa, tá vendo você? Olha aí. A oportunidade que você não soube identificar, chama o rapaz depois e diga aí, meu amigo, como é que vai Ainda ficar? bem que o cara tá com o coach aqui, ó. Só se me ajude, não deixa eu fazer minha chance. Corta a roupa também, deixa a muda a roupa. É brincadeira. Então, essa ideia, entendeu? Colocar a própria pele em risco, ter o resultado e passar pelo teste do tempo. Quando você une tudo, você tem pessoas como você, Hamilton, que fez tudo o que fez e tá onde está hoje, e você, Francisco, que faz. Eu acho que você junta tudo isso tudo, você cria pessoas de valores, pessoas que podem ensinar. Eu acho que isso, um professor, quando ele passa anos aprendendo faculdade, ele vai estar lá no dia a dia, porque ele gosta de matemática, português, história, mas ele está lá. Ele fala daquilo que ele gosta, daquilo que ele passou, daquilo que ele viveu, e ele transforma essa experiência dentro da sala de aula. Para mim, eu acho que quando você une tudo isso, você tem profissionais capazes de ensinar algo totalmente diferente, um conteúdo de valor. E lembrando que a gente estava falando da profissão coach aqui, né? Do que, na verdade, na prática, qual é a função real de um coach. Porém, eu falei algo de minha vida pessoal. Que apesar de eu ser treinador, eu tenho metas pessoais e tenho objetivos traçados, né? Minha viagem não tem nada a ver com treinamento, com nada. Eu falei de coisa, né, pessoal. Até porque, talvez, o que eu esteja me arriscando a fazer é para lá na frente dizer, ó, eu tentei e deu certo. Entende? Isso é bom, isso né? é perfeito. Eu tentei e deu certo. Até porque eu acredito muito. Eu acredito muito que o ser humano, ele tem um potencial e pode chegar onde muitos não. Essa questão que você estava falando mesmo, eu ia te interromper, mas na hora, né? Você estava tão... do ambiente. Nossa, a questão do ambiente, hein, Hamilton? A gente passa por algumas Foi a experiências... minha primeira decisão. Né? Sair dos ambientes. Eu acho que, não sei se você conhece, eu tenho 2 amigos policiais, que eles eram da Rinode, eu era diamante da Rinode aqui na cidade, né? Minha equipe tinha 6.000 pessoas, né? E aí o Leandro Rios, de lá de Feira de Santana, conhece? Sim, e Capitão sim. Franklin Martins. Sim. Capitão é da Polícia Montada, né? Um era triplo diamante, que ganhava acima de 40 mil,
E Leandro Rios era imperial. O Leandro Rios tomou a decisão, né? Falou, não, eu vou ser exonerado porque eu quero viver disso e tal. E é uma decisão que ele tomou. E o ser humano, quer ele queira ou quer não, ele é fruto de decisões diárias. Né? Não é chegar e dizer, não, hoje eu vou melhorar 200%. Não, melhora 1%. Porque no final de um ciclo de 30 dias, você melhorou em 30%. Trabalho de formiguinha, né? O trabalho de formiguinha. E o cargo em si, polícia militar hoje, para muitos é só uma situação financeira e para muitos já é um vínculo emocional, é uma paixão, né? Como o Frank conversando comigo, ele dizia, pô, eu sou... A irmã dele também, acho que é capitã, se não me engano, né? Você vê que é algo de realização pessoal, é muito mais do que um cargo, um emprego. Como eu coloquei, né? É um vício emocional Isso. meu. Entendeu? Galera, tá muito bom. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Mas, para encerrar com a última pergunta, envolvendo o nosso tema primordial, que é empreendedorismo, envolvendo vocês dois, que lida com questão de emoções, a gente está saindo, né, se desenforcando de uma pandemia, onde muitas pessoas perderam familiares, onde muitas pessoas perderam emprego. Na nossa situação local aqui, a Ford foi embora, né? E uma cidade industrial sem o seu maior movimento de indústria, que era a Ford aqui, isso quebrou todo mundo. Não só quem trabalhava, como a cidade toda, né? Porque onde eu trabalhava, a gente, quando saiu a notícia, o dono chegou assim e falou, a Ford foi embora. E só eles movimentavam não sei quantos, porque o pessoal... Mas aí a gente pega muitas pessoas que pegaram esse valor, né, gerado, e vai montar um empreendimento. Só que aí envolve emocional, envolve a pessoa não entender o que é empreendedorismo. Hábitos, isso. habilidades. Então, o que vocês, né, nesse quesito de empreendedorismo, vocês como coach, como a sua questão de potencializar, né, Francisco, trabalhar com essa questão de levar a pessoa. Você pega um cliente, posso dizer assim, ou um paciente, não sei qual seria a nomenclatura certa que vocês usam, e ele chega ali, eu não sei fazer nada, vou dar um exemplo, né? Mas me falaram que você me ajudaria. Vocês podem, eu creio que vai ter gente que vai estar nos assistindo, que vai ser dessa questão, ou então a pessoa que vai iniciar, tá com dinheiro, mas não sabe o que fazer. O que vocês, vão dizer, Rômulo é o cliente de vocês, Rômulo tem 100 mil hoje, mas Rômulo não sabe para onde iniciar, porque Rômulo sempre foi vendedor de tempo. Rômulo hoje ele quer ser comprador. O que vocês fariam? Como seria a abordagem de vocês hoje? Porque eu acho que o que vocês falarem hoje, né, vai servir para muitos que vai estar assistindo a gente. Então, cuidado, vamos lá. Então, Essa pergunta foi muito boa. começando... A gente no coach brinca que existe a pergunta do milhão, né? Porque as PPS, as perguntas Poderosa Sabedoria, é a ferramenta do coach. Sua pergunta foi muito boa, cara. Meu milhão, viu? Já pode ganhar 1 milhão como coach já. Muito boa. Como eu falei pra você, o backstage do coach vai contar muito nessa hora. Tenho certeza que ele vai ter que fazer uma escolha. Aqui dentro dessa sala, se a gente for falar sobre empreendedorismo, né? Eu já vou passar a minha escolha já. Tenho certeza disso. O que eu que não tenho esse backstage, faria? De verdade agora. Primeiro eu vou pensar na oportunidade, porque eu tenho que crescer e tenho que contribuir. Sim. Esse cliente, sem dúvida, ele não ia sair sem uma resposta. Mas o meu primeiro passo seria buscar conselheiros. Massa. Tá? Seria buscar pessoas para me ajudar também nesse processo. E aí eu venho, Francisco, pega na minha mão que a gente está precisando de uma vida aqui para ser salva. Muito bom. Pronto, e aí o que acontece? Eu já ajudei umas 2 pessoas mais ou menos num startup de negócio. E aí eu quero dar 3 conselhos valiosíssimos. Valiosíssimos. Primeiro, quando você sai de uma rotina, e diga-se de passagem, todo empresário é fruto da sua rotina, né? Quando você sai de uma rotina de empregado, é diferente de uma rotina de empreendedor. Porque você chega na empresa, o seu chefe vai dizer, ó, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, depois de terminar, faça isso aqui, né? Quando você começa a empreender não. O primeiro passo é ler o cenário. Ler o cenário. Quem você é naquele cenário? Às vezes você é um cara que você tem 100 mil na mão, mas não conhece nada. O que é que tá dando dinheiro? Não sei, você tá totalmente, é o que a gente bateu na tecla aqui, né? Alienado. Vai ver aquele burrinho
Ele tá comendo ali, tá passando ali, outra até burrinha bonita, aliás, não, qual é a fêmea de burro? Agora pra lembrar. Enfim, cavalo, né? Tá passando o ego ali, ele não tá ali, porque ele tá alienado. Como esses dias eu tava conversando com uma pessoa acerca de marketing digital, e o camarada jurou, falou horrores sobre marketing digital, que não funciona e tal. Entrou por aqui e saiu por aqui, porque eu já ganho dinheiro com marketing digital. Eu sei que funciona. Eu tive amigos que teve a vida transformada. Eu estudo todos os dias. Então, eu não confrontei a opinião dele, porque por educação. Entende? Então, o primeiro passo que eu sugeri é a leitura de cenário. Massa. Beleza? Lê o cenário, lê quais são as oportunidades, pronto. Agora você vai estudar o cenário. Porque uma coisa é ler, identificar, e outra coisa é estudar. Pronto, eu li aqui um exemplo que, por exemplo, uma loja de celular está dando certo. Como é que funciona? Você compra onde? Quais são as atividades que você vai fazer naquela loja? Pega um camarada, isso é modelagem, né? Copiar de alguém que já tem resultado e que já deu certo, né? Rômulo tem uma loja de celular. Vamos lá estudar o que é que Rômulo faz. Quais são os produtos que Rômulo vende, né? Quais são os exercícios, as atividades que Rômulo faz naquela loja. Entendeu? Estudou aquele negócio em si, pronto. Agora você vai mudar você. Que é que eu, na qualidade de empreendedor, preciso mudar em mim antes de entrar no negócio, beleza? Que agora eu deixo de trabalhar no processo de alguém para trabalhar o meu processo. Concorda comigo? Concordo. E tem até um negócio que é clichê, né? Ou você trabalha para construir os seus sonhos, ou alguém vai te pagar para você construir os sonhos dos outros, né? Vocês já devem ter ouvido isso, né? E você fazia parte do processo de alguém, agora não, agora você tem seu próprio processo. Beleza? Agora você não vai ter ninguém para dizer, Rômulo, faça isso. É você que tem que levantar cedo e fazer o que precisa ser feito. É você que tem que ir, sei lá, se você tiver uma pizzaria como eu já tive, né? É você que tem que ir para o atacadão e comprar matéria-prima. Porque você é o dono. Você não vai ter ninguém para dizer, Rômulo, vá lá e faça. Entende? Então, primeiro, mudar os hábitos. Mudou o hábito, você tem que mudar seus hábitos. Todo empreendedor ele tem que ter hábito de empreendedor. Massa. Vou dar 3 aqui rapidinho. Francisco, qual seriam esses 3 hábitos? Primeiro, acordar cedo. Me perdoe, mas eu não conheço ninguém que tem. A gente está falando de grandeza, tá? Eu tenho essa mania ruim que eu só penso grande. Que ruim, o que? Ótimo. Se você, querido, quer ter resultado acima da média, querido, acorde cedo. Por que eu estou lhe dizendo isso? Estude a rotina de Bill Gates, estude a rotina, como é, do Facebook, como é o nome dele? Zuckerberg. Os camaradas acordam 5 horas da manhã, 4 Jota tá postando na hora que ele acorda, todos os 1 da dias. manhã. Primo Rico, inclusive, faz uma live, 6 poxa, da manhã. que é pra quem é leão. Porque leão tem comportamento de leão, rapaz. Águia anda com águia. Entendeu? Perfeito. Repare, o comportamento do leão me deixa apaixonado, porque entenda, ele não anda, ó, me respeite que eu sou leão, ele só anda. O povo corre. Porque quem é leão, o povo identifica, não, ele é leão, entendeu? Então, primeiro, mude seus hábitos. Empresário acorda cedo, querido. Quem quer ficar rico e ter um resultado acima da média, acorda cedo. Beleza? Outra coisa, as pessoas vão responder ao que elas veem e ao que elas ouvem. Então, mude também o teu posicionamento. Entendeu? É incoerência você ter que querer resultado diferente e o teu posicionamento ser de um fraco na hora de negociar. Tem um estudo, só você falando de postura, tem um estudo feito na Holanda, falando como os assaltantes escolhiam as suas vítimas. Você acredita que não era por estado social, não era se a pessoa era bem vestida ou mal vestida, era justamente questão de postura? O resultado final foi esse? O mais interessante aqui, que seja nos bastidores ou seja aqui, ou seja o povo que tá me vendo, né? Um abraço. Deixa me seguir lá, não. WhatsApp. Todo mundo aqui tá me avaliando. Sim. Porque, tá vendo aqui? 46% do meu diálogo aqui equivale a gestos e expressões. Então eles estão identificando, ele está falando a verdade, ele está seguro do que ele está falando. O tom de voz ele só vai representar 7%. Então o teu posicionamento, a negociação, ela começa nos primeiros 3 segundos. A pessoa olhou para você, esse cara, É fraco. Que é né? Eu acho que quem mais usa isso aqui é Hamilton, policial, né? Se ele vê um comportamento suspeito, não é que essa é muito, né? Comportamento suspeito, o cara na blitz já
Ele diz, rapaz, esse cara aí... Toda Tá... mesma coisa. Ou ele tá com fragante aí, ou ele aí puxa a ficha, eu não sei qual é o procedimento daí, né? Aí a Milton deixa, né? Mas o posicionamento determina o resultado. Perfeito, velho. O posicionamento, ele pode trazer um resultado milionário. Se você ir para algumas palestras desses caras que já são milionários, os caras são monstros no palco. Você chega de rapaz, você sai de lá sentindo um filhote de leão que ainda não sabe rugir. Mas você sai, pô. Entendeu? Porque passa. Posicionamento contagia. Entende? Contagia. Então eu falei de hábito. Eu falei de posicionamento. Eu falei do estudo do mercado na qual a área que você vai atuar. E agora o principal, né? Como lidar com dinheiro. Massa. Eu vejo demais empreendedor falindo. É por isso que o Sebrae diz que para uma empresa ser sólida, ela tem que ter no mínimo quantos anos? Aqui no Brasil, 80% fecha nos primeiros 2 anos. É verdade. Por que isso? Porque o ser humano é mal educado financeiramente. E aí o que acontece? Existem 3 habilidades com dinheiro. Ganhar dinheiro é uma habilidade. Continuar ganhando dinheiro é outra. Porque uma coisa é você ganhar uma vez só. Outra coisa é você... Constância. Entendeu? E a terceira é que eu sou mais apaixonado. Fala em voz alta, por favor. Multiplicar dinheiro. Multiplicá-lo. Então eu, se eu estivesse lá no comecinho do empreendedorismo, eu gostaria de um mentor que me ensinasse na prática, essas 3 habilidades com dinheiro. Porque o camarada... Rapidinho, então o conselho que você deixa para essas pessoas é procurar uma pessoa que ensine essas 3 habilidades. Com dinheiro. Só pra pegar a deixa de Roma, esses dias eu tava comendo uma pizza com 4 amigos. Aí eu falei, gente, posso fazer uma pergunta a vocês de coração? Eles podem. Aí eu perguntei a mesma pergunta pra cada um e ouvi a mesma resposta. Falei, se você ganhasse na loteria hoje 10 milhões, o que é que você faria? Aí perguntei As respostas eu prefiro nem... Né? As respostas eu prefiro nem... Eles estão assistindo, né? Enfim. Imagina. Pois é, por isso mesmo. E aí eu falei, olha, eu acho... Por que eu estou lhe dizendo isso? O estudo foi feito e segundo a faculdade de Oxford, mais de 80% das pessoas que ganham na loteria em 5 anos voltam a ser pobre. Por quê? Porque o padrão financeiro foi elevado, só que o padrão mental não acompanhou o padrão financeiro. E o padrão financeiro... a programação do coach. E o padrão financeiro sempre tende a acompanhar o padrão mental. Então, por isso que quando o cara vai crescendo mentalmente aos poucos, mesmo que aos pouquinhos, o padrão financeiro tende a se acompanhando. É verdade. Um exemplo bom, que está na moda, né? Que já está terminando, é o Big Brother. Você quando sempre tem a comparação, e você vai ver que quem hoje mantém ou multiplicou aquele valor é quem na época, quando iniciou no Big Brother, já tinha um custo-benefício, já tinha uma vida mais elevada, né? Já sabia lidar com dinheiro. Infelizmente foram poucos que não tinham condição, que soube multiplicar esse dinheiro. Muitos que ganharam que não tinham condição, não sabiam lidar com o dinheiro. Aí, por mais que tenha multiplicado um pouquinho, voltou a um estado de vida bem inferior. Aí a pergunta, para finalizar minha participação, né? Que todo mundo deve estar se perguntando, né? A pergunta do milhão. E você, Francisco, o que você faria se você ganhasse na loteria? Hoje tem homens totalmente capacitados, milionários, por que é que eles não participam e talvez muitos nem conheçam? Porque ele está nos bastidores. E todo mundo só vê o fruto. Só que a qualidade da semente plantada aqui nos bastidores determina a qualidade do fruto. Hoje você tem aí, não estou ganhando nada para indicar, mas eu vou falar alguns nomes aqui, né? Por que não? Gustavo Cerbasi. Hoje você tem o próprio Primo Rico, né? Você tem Nath Arcuri. O que é que eles pegam? Você vai colocar 10 milhões na mão dele, ele vai te fazer uma pergunta certa. Pedro Sobral, tava olhando ele hoje. Ele vai dizer, certo, você quer viver com quanto? Mensal. Né? Você quer viver de renda? O que é que você quer fazer? Qual é o estilo de vida que você vê? Ele vai te fazer várias perguntas. E baseada nessas perguntas, claro, ele vai criar uma estratégia onde você vai ter seu dinheiro financeiramente, ele vai multiplicar e você ainda vai conseguir viver de renda.
Massa. Só que o pobre ele não pensa assim. Porque o pobre dificilmente tem essas três. Ele quer pegar ali, meu amigo, ele quer gastar tudo. E reggae. Ele não sabe diferenciar entre passivo e ativo. Ele não sabe que passivo é tudo aquilo que tira e ativo é tudo aquilo que traz dinheiro pra você. Tá? Eu acho que, pra gente finalizar, fazer uma última pergunta. Uma pergunta não. Recado. Se você fosse resumir uma frase hoje pra alguém que vai lhe assistir, essa pessoa, uma frase, o que você diria pra essa pessoa? Agora vamos ver. Eu quero ouvir também do Rômulo, que é o meu sócio. Claro, eu vou trazer o que eu trago no finalzinho da palestra do Poder da Ação, que é uma palavra, não uma frase, que a palavra é intencionalidade. Do acordar ao dormir, seja intencional no seu projeto, na sua vida, no que você quer ser, no que você quer empreender, seja intencional. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Aquilo que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de realizar. Me faz pergunta de novo? E você? Se você fosse resumir tudo hoje que a gente conversou, pra você motivar uma pessoa, o que é que você diria pra essa pessoa? Propósito. Pra mim, uma pessoa sem propósito é uma pessoa morta. Se a pessoa não tem propósito no que ela quer fazer, ela é um zumbi. Ela tá ali apenas existindo. Então a pessoa tem que ter propósito. Eu olho pra esses dois homens e eu vejo propósito. O amigo teve propósito dele. O Francisco eu já conheci hoje, conheço mais, tem um propósito. E você também tem um propósito. Então, pra mim, resumindo, uma pessoa, ela precisa ter propósito. Se eu fosse resumir tudo que eu aprendi aqui hoje, eu acho que é a minha palavra, eu acho que é o que me persegue dentro do meu coração, é o que está dentro de mim, o meu cerne é mudança. É a única certeza que eu tenho nesse mundo, é a mudança. Eu não sei o que é amanhã, mas mesmo mudando, eu estarei lá fazendo. Eu acordei hoje disposto a não fazer o podcast, a não vir para cá. Eu estava muito desmotivado, mas eu falei, como eu disse, ninguém paga meus boletos e eu sei que a mudança é constante. Talvez eu saia daqui transformado. Se eu não viesse hoje, eu não aprenderia uma coisa que eu digo pra você que hoje eu não tenho mais preconceito com coach. Não é preconceito em si, é aquela ideia pré-formada, entendeu, do coach. Hoje eu sei o que eu quero, eu sei o que um coach faz e sei a necessidade dele na vida das pessoas, entendeu? Hoje eu digo pra você, eu não tenho medo de dizer que eu tô errado. Eu tava errado e hoje eu sigo a ideia. Se chegar outra pessoa com uma ideia totalmente diferente e que consiga me comprar e eu consiga defender essa ideia, eu vou mudar. Eu não tenho preceitos para mudança. A mudança, ela consegue fazer tudo. Então, só para a gente finalizar tudo, eu acho que empreendedorismo, emoções e pessoas. Eu acho que a gente resumiu muito bem hoje tudo que a gente conversou hoje. Eu acho que esse é o cerne de tudo aqui. Se a gente quiser encontrar vocês, falar com vocês, como é que a gente faz? A gente tem que assaltar um banco, como é? A gente pode procurar você no Instagram. Fala aí seu Instagram pra galera. Coisa aí. boa, Júnior AS, é de Hamilton Silva, né? As pessoas estão me chamando. Júnior Raz, não é Júnior Raz, não, é Júnior AS, tá? Júnior AS underline, tá lá. Você, Francisco, nosso viajante. Já falei de novo, vou falar de novo. @franciscogomes.oficial. E você, Rômulo, como é que a gente encontra você? Me procura lá no Oni. Lá no Oni eles vão me achar. É isso aí, chama no Oni, galera, entendeu? Esse é o Papo de Milhão. A gente tá encerrando hoje. Encerrar aqui pra vocês. Esse papo que a gente teve, essa conversa gostosa, não mentir, eu ficaria aqui umas 3 horas conversando, que abriu, cada insight que ele foi abrindo uma dúvida que eu tinha, então, mas eu vou falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. A ideia é trazer mais pessoas assim, pessoas totalmente diferentes, pessoas, como eu digo, fodas, pessoas que transformam e pessoas que são capazes de fazer isso de uma forma totalmente diferente. E você que está aí com preconceito com coach, por favor, pare com isso, que coach transforma, ele dá significado à sua vida. Acho que é isso que você está precisando. Como eu disse, procure o Hamilton, pode encher a caixa dele lá de pergunta, a do Francisco pode encher, pode ir atrás desses caras, tá bom? Valeu, Rômulo, meu sócio aqui. Gostou? Chama no Oni, galera. Valeu. Tchau. E hoje, já terminou?